deixe seu like, compartilhe esta mensagem de esperança para uma outra pessoa, para que possamos levar o amor de Jesus Cristo a outros lares. E eu tenho certeza absoluta que juntos aprenderemos nessa noite, como temos aprendido ao longo de todos os domingos, histórias da profecia. Neste momento, então, já vamos adentrar ao nosso tema desta noite. Peço você que está em casa, se você quiser, neste momento, corre lá na sua escrivaninha ou no seu armário, pegue a sua Bíblia, para que possamos estudar juntos. Você que está aqui presente, faço o mesmo convite para que juntos possamos crescer na graça de Jesus Cristo. Vamos lá. Histórias de duas mulheres. A história que eu vou contar aqui para vocês se encontra lá no Evangelho de 1 Reis, capítulo 3. Esta é a história que eu estarei contando para nós nesta noite. Ali existia um homem chamado Salomão, um rei muito sábio, nascido da linhagem de Davi, filho de Davi, ascendeu o trono de seu pai e como rei, ele tinha que julgar muitas das vezes, né, algumas coisas que aconteciam, né, dentro do seu reinado. E naquele momento nasceram duas crianças. E aquelas duas mulheres, elas dormiam no mesmo quarto, em camas separadas, mas no mesmo cômodo. E a Bíblia relata que, tarde da noite já, uma das mulheres rolou sobre o corpo do seu recém-nascido, e aí esta criança ela veio a sufocar. Um bebê recém-nascido não aguentou a sufocação, aonde faltou o seu ar, e veio a falecer. E aí aquela mãe que perdera o filho viu o bebê dormindo da sua companheira tranquilo e calmo. E como ela sempre sonhara ser mãe, ela pegou o seu filho que estava morto, colocou ao lado daquela mãe que estava dormindo, serena, tranquila, e retirou aquele bebê daquela mãe e colocou ao seu lado. Aquela mãe, logo quando acordara, ela foi até aquela mulher e viu, olhou os traços daquele bebê que estava ao seu lado e viu que não era o bebê dela. Por mais que ela tinha acabado de receber aquela criança em seus braços, uma mãe ela conhece o seu filho. Uma mãe ela conhece os traços exatamente do seu filho. A mãe ela pode ter 10 filhos, 12 filhos. Cada filho é especial para sua mãe. Cada filho tem uma partícula diferente, uma marca registrada totalmente diferente do outro filho. Então aquela mãe desesperada, ela chega para aquela colega, amiga e companheira e disse: esse não é o seu filho, este é o meu filho. E ali elas começam num embate, numa briga ferrenha, e começaram a brigar pelaquela criança, até que um oficial levou as duas mães perante o rei Salomão. E na presença do rei Salomão, aquela mãe totalmente desesperada, chorosa e pesarosa pela perca do seu filho, sabendo que a outra havia roubado o seu filho. E aquela outra mãe abraçava aquela criança e dizia: não, este é o meu filho, este é o meu filho. Essa mulher, ela é louca, ela que matou o filho, não eu. Naquele momento, Salomão
orou a Deus e pensou: já sei o que vou fazer. Olha para aquele oficial e fala assim: eu quero que neste momento você desembaie a sua espada e corte a criança ao meio. Dê metade para uma mãe e metade para a outra. Aquele oficial olhara para Salomão e dissera mais, em pensamento: será que o meu rei está louco? Não é possível. Pesado é a ordem que ele está dando para que eu venha fazer. Mas, sem pensar e sem hesitar, ele olha serenamente para seu rei e começa a desembaiar a sua espada vagarosamente. E aquela espada reluzente começa a brilhar naquela sala, e aquela mãe que havia perdido seu filho, aí que ela entrou mais ainda em desespero. Mais ainda em desespero, enquanto a outra gritava, pode cortar então, se essa criança não for para ser minha, dela também não vai ser. E aquela mãe pesarosa, pela perca do seu filho, ela olha para Salomão e diz: não, por favor, não corte a criança ao meio. Prefiro que o Senhor dê a criança para ela, mas ela viva, que ela possa viver. Salomão, naquele momento, ele decreta e ele, sabiamente, ele pede para o oficial: retire a criança dos braços dessa mãe e dê para a verdadeira mãe. Homem sábio, sabedoria plena de Salomão. O que essa história tem a nos dizer com as profecias de Apocalipse e Daniel? Em meio em profecia, mulher, ela é dita como símbolo de uma igreja. Onde nós podemos encontrar essa passagem na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Você que está em casa também, eu convido você a estar abrindo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 23. E assim nós vamos estar lendo aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 23, aonde mulher, ela é representada na palavra de Deus como igreja. Então, toda vez que aparece a palavra mulher em profecia, ela é dita como igreja. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Se Cristo é a cabeça da igreja, a mulher, então, quem seria a sua esposa? A igreja. Então, mulher em profecia é a igreja. Como nós podemos conhecer uma igreja falsa? Será que existem igrejas falsas? Será que todas as igrejas são verdadeiras? Assim como uma nota, e eu tive por 2 vezes 2 comércios, e não é fácil a gente pegar uma nota falsa. Esta semana, a minha esposa, ela esteve com uma nota em mãos, e ela falou: Igor, eu tentei de todas as maneiras passar essa nota, né? E a máquina registradora do banco não aceitava em momento algum esta nota. Irmãos, uma nota, ela tem que ser minuciosamente autenticada pelo Banco Central Brasileiro, com todas as suas linhas, suas digitais, e ela sendo uma nota falsa, ela jamais é aceita. Assim é a igreja de Deus também.
Libera para nós aí, César, por favor. Então, nós podemos ter muitas notas em nossas mãos. Porém, se uma nota no meio dela for falsa, nada ela vale. Podemos ter milhares de notas nas nossas mãos. Uma nota falsa, cai por terra todas as notas. Então, hoje, nós temos muitas, e eu peço licença a você que está em casa, para que nós possamos olhar aqui para o painel central, nós temos aqui muitas e muitas igrejas. Hoje, nós temos catalogadas mais de 44 mil igrejas, mais de 44 mil denominações. Como, dentre todas essas igrejas, com todas as verdades, todas pregando a salvação em Cristo Jesus, como encontrar a verdade? Onde nós devemos achar a verdade dentre as igrejas presentes? Assim como Salomão foi sábio em pedir para aquele oficial, o qual acabara de contar a história para vocês, nós devemos agir também como Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se você quiser acompanhar conosco aqui na tela, fique à vontade, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto em dividir junta e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Assim é a palavra de Deus, meu querido. A partir do momento que nós pedimos para que Deus nos mostre a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, que ela é conhecida como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela é apta a estar entrando e cortando medulas e ossos, e transformando e revigorando o nosso coração. Como o Apocalipse descreve a verdadeira igreja de Deus? Será que o livro de Apocalipse, ele pode descrever para nós a verdadeira igreja de Deus? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz aqui em Apocalipse, capítulo 12. Eu convido você que está em casa, se quiser estar acompanhando aqui conosco no telão principal, eu peço licença de novo, vamos lá. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o livro de Apocalipse, aqui, ele nos demonstra qual é a igreja de Deus na terra. Então, nós aqui podemos substituir aqui a palavra mulher por igreja. Então, uma igreja vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, achando-se grávida, gritava com dores de parto. Então, nós vamos agora decifrar essa profecia na palavra de Deus. O que seria essa lua, estrelas, cedro? O que seria esses enigmas que João quis nos dizer? Lua, aqui em profecia, vamos abrir aqui a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, eu convido você a estar abrindo no Evangelho, no livro de Colossenses, capítulo 2, e assim nós vamos estar lendo. Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Amém? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso
tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Porém, o corpo é de Cristo. Então, aqui nós vemos que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos julgar coisa alguma, pois o corpo é de Cristo. Isso menciona para nós que a lua, ela faz sombra, ela nos ilumina. Então a palavra de Deus, o Velho Testamento, o Velho e o Novo Testamento nos ilumina as mensagens de Cristo Jesus. O que seriam as 12 estrelas? Aquela coroa com as 12 estrelas. Elas representam as 12 tribos de Israel, ou os 12 discípulos, Isso que é representado ali em Apocalipse, capítulo 12. E o cedro de ferro, o que é representado? Abra sua palavra aí em Salmos, lá no meio da Bíblia, Salmos, capítulo 2. Salmos, o que seria o cedro ali de Apocalipse, capítulo 12? Salmos, capítulo 2, versículos 7 a 9. Amém? Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso e de oleiro. Então, aqui nós vemos que Deus irá reger as nações com vara de ferro, com um cedro. Então, Jesus Cristo regeria esta nação com varas de cedro, com vara de ferro. Então, quem é o grande dragão vermelho e o que ele tenta fazer para com o povo de Deus? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Esse dragão, ele tende a usurpar a mensagem de Deus e a enganar as nações. A palavra de Deus também, em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz assim: o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então, Satanás, a todo momento, meu querido, ele tem tentado destruir a mensagem e o mensageiro. Assim ele fizera com Jesus, ele tentara destruir o Filho de Deus, mas ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. E ao longo de toda a história, ele tem tentado agora destruir o mensageiro. Em todo momento ele tem tentado destruir o mensageiro, aquele verdadeiro atalaia, o que prega a verdade de Deus. O que aconteceu após Satanás fracassar em destruir Jesus? O que ele pensara? Fracassei em destruir Jesus, o que eu farei então agora? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E aí, quando o Filho de Deus é arrebatado até o seu trono de Deus, e ali ele começa a julgar as nações, Satanás ele começa a tentar de uma outra forma e começa a colocar outras estratégias para que ele possa destruir de uma vez por toda a mensagem de Deus na terra. A
após Jesus ter sido levado ao céu, o que Satanás fez com a igreja? O que ele tem feito com a igreja de Deus? Apocalipse capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a igreja, perseguiu a mulher que dera à luz ao seu varão. Naquele momento, Satanás, não satisfeito, ele começa a perseguir. Ele tem tentado de todas as maneiras, meus queridos, destruir e deitar por terra a palavra de Deus. Ao longo de toda a história, durante cerca de 1260 anos, Satanás ele viera a perseguir todos aqueles que professavam ser de Cristo Jesus. Muitos foram crucificados como o apóstolo Pedro, de cabeça para baixo, dizendo: eu não sou digno de morrer como meu mestre, crucifique-me de cabeça para baixo. Ao longo de toda a história, o povo de Deus foi martirizado e decapitado em praça pública, como o apóstolo Paulo, açoitado dentro de estádios e coliseus, comido por animais selvagens, leões. Nós podemos ir aqui, um dos museus mais famosos que nós temos aqui na América do Sul, no Chile. Nós temos ali bonecos de ceras representados. Eu já dissera isso em uma de minhas pregações, que nós temos aqui no Chile o museu ali representando toda uma Inquisição, aonde milhares e milhares de servos de Deus entregaram as suas vidas por Cristo Jesus. Desde do império dos Césares, eles têm decretado a morte dos servos de Deus, entregando muitos deles a fogo, jarros de óleos ferventes, levado às carruagens, arrastados por animais, divididos como preso aos seus dois braços por animais, bois, jumentos, cavalos, até se rasgar e dilacerar o corpo humano. Isso não é história, meu irmão. Isso não é história, isso é história. Sabe, isso é real. Isso aconteceu. Isso está prestes a novamente a acontecer. Como, Igor? Como? Vivemos hoje num mundo globalizado. Será que será que vai se levantar novamente uma nova perseguição? Eu convido você que está em casa a estar vendo dentro das nossas páginas do Adventistas Iririú, a estar assistindo a nossa vigília. Novamente menciono uma de nossas vigílias aqui, uma das nossas vigílias que fizemos de Apocalipse, capítulo 13. E eu menciono você estar assistindo essa vigília, e ali você vai ver como vai ser levantada uma nova perseguição na terra. Tal como foste no passado, será novamente. Será que vamos achar que a palavra de Deus ela está mentindo para nós? Até quando ainda vamos cogitar? Até quando ainda nós vamos ter em mente ainda e achar que isso é só fábulas e histórias? Que nada disso há de acontecer? Até quando? Até quando ainda vamos olhar para a história e ver que cristãos, eles eram obrigados
a negar o seu Deus, ou morriam, ou adoravam as imagens, ou morriam. Nós temos ali, no livro de Daniel, capítulo 3, aonde aqueles jovens não dobraram os seus joelhos perante aquela estátua de Nabucodonosor e foram jogados dentro daquele fogo e nem sequer uma chama atingira os seus cabelos. Para onde foi então esta mulher, esta igreja, durante esse tempo de perseguição que você citou, Igor? Para onde foi essa igreja? Essa igreja, ela se escondeu em qual lugares? A palavra de Deus, ela fala assim para nós, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. Durante 1260 dias, a igreja de Deus, perseguida e assolada por Roma papal, ela se escondeu. Mas essa igreja, ela se escondeu, mas ela não escondeu a sua verdade no seu coração. Essa igreja verdadeira, ela tentava sobreviver de todas as maneiras, de todas as formas. Desde 538, com o decreto lá de Justiniano, lá em 538 até 1798, e nós já aprendemos essa profecia ao longo de alguns domingos aqui. Os nossos irmãos que estão presentes, eu tenho certeza absoluta que nós já entendemos essa data. Então eu não preciso mais me prender nesta data e explicar. Nós entendemos o que ocorreu dentro deste período. E você que está em casa, se ainda não conhece este período, eu peço que você procure os nossos domingos evangelísticos e estude o que acontecera dentro desse período, dentro dessas 42 meses. E dentre esses 42 meses, o povo de Deus, ele é assolado e perseguido, mas sempre houve um remanescente fiel na terra, sempre existira. Os valdenses e os albigenses se escondiam nas montanhas de Piamonte. Muitos deles foram para os Alpes. Hoje, eu e a Solange olhamos ali no Instagram uma imagem linda da Suíça, montanhas lindas e maravilhosas. Algumas delas cobertas até de neve. Eram nessas montanhas que os nossos patriarcas e irmãos na fé que dormiram no Senhor se escondiam. Nos Alpes mais gelados. E aí a gente está aqui com um friozinho gostoso, que eu amo frio, adoro frio. Eu prefiro o frio do que aquele calor de Joinville. Frio, você vai, coloca um sobretudo, você está ali enrolado, como nós vimos ontem lá, a família, né, da Leia ali, toda enroladinha embaixo da coberta, junto com essas crianças lindas, maravilhosas, né, a família da Eliane e do irmão Edson ali também, né, nós temos ali um grupo de amigos, né. Nós não somos excluídos da igreja não, misericórdia, tá, irmãos? Podemos colocar todos os nossos irmãos e amigos desse grupo, sim, tá? Não existe panela fechada, não. Eu falo que existe uma panela aberta. E ali, nesse grupo, a gente se descontrai, né? A gente acaba perdendo um pouco a formalidade de qual vivenciamos dentro da igreja. Mas brincamos com respeito,
não perdendo a santidade. Esse é o importante. Sede santo porque eu sou santo. Assim é a palavra de Deus. E o Omar, vira e mexe, fica fazendo invejas para nós lá. Ontem ofereceu pasteladas, né? E aí a Leia ainda brinca ainda, né? Nós não somos como o Igor, um chefe de cozinha que faz ali pratos de Masterchef para Solange, mas estamos aqui. Misericórdia, misericórdia. Eu adoro comer um bom ovo frito, né, amor? Sou mais simples, por isso que eu falo caipira, assim. Falo caipira mesmo, sou lá de São Paulo, do interiorzão de São Paulo, falo caipira mesmo. Sabe, é porta, portão, porteira. Né? Eu sou caipira, não nego as minhas origens. O meu pai, eu sigo o exemplo muito grande dele. E nós devemos sempre estar honrando as nossas origens. Meu pai já mora aqui em Joinville há 20 anos. E ele fala que não vende jamais o sotaque dele. Ele fala, o meu sotaque vai ser o meu sotaque. E isso é importantíssimo, né, para nós. E assim foi com os nossos irmãos valdenses e albigenses. Guardavam pedaços da palavra de Deus em pequeninos papéis. E assim eles faziam os seus filhos decorarem porções da Bíblia. Porções da Bíblia. Porque as Bíblias eram queimadas. Isso é história. Isso é história, isso aconteceu. Isso é história, isso aconteceu. Os nossos irmãos eram proibidos de pregar a palavra de Deus. Os nossos irmãos tentavam de todas as formas manter a verdade, custe o preço que deveria ser custado. Eles queriam manter essa verdade, gostariam de manter a palavra escrita, manter o evangelho verdadeiro, o evangelho da paz. Eles tentavam a todo custo. Porém, muitos deles, como João Hus, foi levado a fogueiras. E como João Hus, um homem temente a Deus, alguns eram queimados, virado, não vendo a fogueira. João Hus, quando foi levado à morte, não. Eu quero morrer, eu quero estar vendo. Podem atear fogo, porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele é fiel e justo para se levantar naquele dia daquela aurora. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive. João Hus, ele queimava naquela fogueira e cantava, louvando. Morreu louvando, um grande homem de Deus. Outros, como Lutero, John Wycliffe e Tyndale, foram levados e caçados e perseguidos em meio a tribunais, presos a masmorras. Quantos dos nossos irmãos sofreram em meio às masmorras? E será que ali existia higiene? Será que dentro daqueles calabouços eles podiam ter uma higiene correta? Fétida, fedia. Ali mesmo eles faziam as suas necessidades. Ratos percorriam, comendo restos de comida. Quantos dos nossos irmãos? E a palavra de Deus deixa bem clara para nós que isso há de acontecer novamente. Apocalipse capítulo 13, versículo 17, deixa bem claro para nós: aquele que não receber esta marca
será perseguido. Aquele que não receber essa marca será perseguido. Meu querido, está próximo a acontecer novamente. Muitos dos nossos irmãos eram obrigados a pegarem barcos e fugirem para o extremo, fugir para lugares desabitados, para continuarem louvando, glorificando e exaltando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, mantendo-se em pequenos grupos. Como fora no passado, será agora, nos finais dos tempos. Seremos pequenos grupos. Pequenos grupos, não será multidões, será pequenos grupos que sobrevirão. Será o restante, o remanescente, o resto, o que sobrar. Poucos estarão ali imbuídos com a palavra de Deus. Qual é a identidade, então, da igreja de Deus? Qual é a identidade da verdadeira igreja de Deus? A própria palavra de Deus declara para nós a identidade desta igreja. Irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Aqui está a identidade desta igreja. Esta igreja, ela mantém os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo vivo. Assim foi com os valdenses e os albigenses. Eles mantiveram os mandamentos de Deus vivos no seu coração. Mas Igor, e você que está em casa agora, pode estar falando aqui para mim, mas Igor, a minha igreja também prega sobre a volta de Jesus. A minha igreja também fala dos mandamentos de Deus. Eu falo que nós devemos provar o profeta, fazer como fizeram os bereanos. Devemos provar o profeta, ver verdadeiramente o que ele está falando, se está condizendo com a palavra de Deus. Ou nós vamos querer ser enganados. Eu já disse em uma das minhas pregações, e eu repito agora, olhando para você que está aí em casa. No momento que eu achar que esta igreja, a qual eu frequento hoje há 20 anos, se eu achar que esta igreja não está condizendo com o que o Evangelho de Deus tem pregado, pode ter certeza absoluta que eu vou estar deixando essa igreja e não a frequentarei mais. Mas até então, tudo que eu tenho lido ao longo desses 20 anos está dizendo assim diz o Senhor. Eu procuro a dizer com o meu coração pesaroso a você que está em casa. Procure a estar vendo se as coisas que a vossa igreja diz, se adorar imagens, se guardar o domingo, se você negar a Jesus como seu Salvador, se isso é a verdade ou não contida na palavra de Deus. Procure um bom instrutor bíblico e tire dúvidas e veja se o que está contido na sua Bíblia é o que tem sido pregado na sua igreja. Sabe, meus queridos, devemos provar o profeta, devemos ver se o que ele diz é verdadeiro. Por isso que o tema desse nosso sermão é marcas da verdade. Que verdade é essa?
Quais são as marcas da verdade? Apocalipse capítulo 12, versículo 6, ela surgirá e fará a sua obra visível após sair do deserto. Essa igreja verdadeira, ela tem que sair desse deserto lá, depois dessa perseguição, depois de 1798, e ela tem que fazer marcas visíveis. Se a igreja que você está frequentando, ela faz marcas visíveis, depois que ela sair desse deserto, você está na igreja verdadeira. Essa igreja, ela ensinará as mensagens da verdade que os apóstolos defendiam, e todos os seus ensinos concordarão com a Bíblia. Não tem como guardar 8 mandamentos e 2 nós excluirmos. Não tem como guardar 9 mandamentos e 1 nós excluirmos. Qualquer um que tropeçar em um só mandamento está pecando contra todos. Ela guardará os 10 mandamentos, incluindo até mesmo o sábado. Ela possuirá o espírito de profecia. Apocalipse, aqui está todas as referências para que você possa ir na sua Bíblia e você comparar a sua Bíblia com o que está sendo pregado para você. Prove o profeta que está pregando para você. Veja que se o mensageiro que tem falado para você está condizendo com todas essas passagens que nós estamos deixando aqui para você. Essa igreja, essa mulher, ela proclamará em alta voz as 3 mensagens divinas no fim dos tempos. Ela será um movimento mundial. Não vai ser só um movimento aqui dentro de um bairro, ou um movimento dentro de uma cidade. Não, ela tem que ser dita como um movimento mundial. Ela ensinará o evangelho eterno, que é a salvação através de Cristo, somente Cristo Jesus. Amém? Essa é a igreja. Essa é a marca da igreja verdadeira. E você agora, fecha aqui em mim, César, por favor. Fecha aqui em mim agora, Cezinha, por favor. Eu faço um convite a você que está em casa aí agora. Pega esses slides que eu estou passando. Se o que eu estou pregando for falso, vem, mostra para mim, porque eu quero ser como Bereano. E eu quero conhecer a verdade, e a verdade me libertará. Porque assim diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu não quero ser enganado. Eu quero ir para o céu. E eu tenho certeza absoluta que você que está em casa também quer ir para o céu. Então prove esse profeta, prove o que eu estou dizendo aqui, Igor. Estou falando se é verdade ou não. Vamos deixar de ser levados pela emoção, por fábulas, por contos. E vamos dividir o mesmo céu. Vamos subir e receber novamente de Cristo Jesus o verdadeiro suco de uva, o qual ele já não toma há mais de 2000 anos. Prossigamos. Esta igreja verdadeira é a igreja de Mateus capítulo 25.
Esta igreja verdadeira cinco dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. Só que à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. Você que está em casa ou aqui que nós estamos presentes, procure nas nossas redes sociais. Não é porque fui eu que preguei, não. Procura esse tema. Vai estudar este tema, o qual eu preguei aqui na nossa igreja. Volta lá nos cards nossos e procura lá este tema. E você vai ver quem é este que grita, eis o noivo. Eu vou dar só um spoiler para você agora. E deixar você na curiosidade, ir lá e procurar. Nós temos um material vasto, meus queridos, para que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Deus e não deixar-se se enganar com as marcas falsas de Satanás. Tem guardado azeite na sua botija? Tem guardado um pouquinho a mais de azeite? Ou você está bebendo do azeite do teu esposo, ou da sua mulher? Ou você, filha, que já passou aí dos seus 12 anos, Amanda, que já está ali com 18, 19 anos, Amanda? 18 anos? Amandinha, que já está com os seus 18 anos de idade, já tem todo o entendimento. A Alice ainda não, é pequena ainda. Passou dos 12 anos de idade, já tem o entendimento. Ou vou usar a Amandinha agora como exemplo, está se escorando nos pais dela. Não tem mais como a Amandinha se escorar. O azeite é dela. A partir do momento que ganhamos o nosso entendimento, o azeite é nosso. Mas quem é o que vai gritar, o eis o noivo? Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Deus, ele necessita de atalaias. Se você não viu esse sermão, o qual eu preguei aqui, as 10 virgens, vai lá, assiste. As 10 virgens. Vai lá, procura, veja. Precisamos ser atalaias. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás as palavras e avisá-lo-ás da minha parte. Deus, ele necessita de verdadeiros atalaias. Verdadeiros Calebes. Gostei da frase daquela menina quando fechou o sermão dos Calebes, dizendo que o verdadeiro Caleb é aquele que age todos os dias como um Caleb. Não só ali no programa o qual já conhecemos como título que já é anual. Desde 2010, essa igreja tem levado os livros da esperança, proclamados pelo nosso pastor Ted Wilson. Desde 2010. Cadê esse reavivamento que não acontece nessa igreja? O que tem acontecido porque esse reavivamento não acontece? O que devemos fazer? Um verdadeiro reavivamento da verdadeira piedade entre nós
eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Já passou da hora. Passou da hora. Já estamos como o relógio lá em Nova York. Está sendo marcado 2 minutos. Quem nunca ouviu falar desse relógio de Nova York, eu vou deixar você então com um ponto de interrogação. O reloginho está sendo marcado lá já. Sendo faltado pouco tempo. Esse reloginho está faltando pouco tempo para se bater a essa meia-noite. O que eu e você temos feito fazer igual os nossos irmãos aqui, tá lá em Canela, pulando, vendo lá as neves caindo. Tudo é festa. Enquanto isso, a gente vê a Europa ali, cada dia mais se inundando em água. A gente vê a América pegando. Mas isso sempre aconteceu, Igor? Sim. Mas Mateus capítulo 24 diz que as dores do parto iriam aumentar. Então, que a gente possa ser fiel realmente, inteiramente fiel. Que nós possamos ser inteiramente fiel, custe o que custar. Pode vir, meninas. E que a gente possa se entregar a Deus e ser verdadeiros atalaias aqui na terra. Tem havido muito choro e pouca oração. Tem havido muito apelo e eu achei bonito quando a Leia comentou que o que o Gleiton fez, aquele apelo aqui na igreja, foi lindo. Foi lindo. E aí a Leia pegou e falou assim, mas ficou só no apelo. Tem havido muito apelo, muito, sabe, a entrega, o coração contrito, e está se entregando, e está lá, mas e aí? Será que vai ser preciso ver um homem de mais de 70 anos de idade? Está ali, sempre quietinho, sentado lá no fundo da igreja. Será que eu vou ser obrigado a ouvir como eu ouvi dos lábios e da boca do seu Luiz? O meu melhor amigo morreu. O meu amigão morreu. Essa doença levou o meu amigão. Será que eu vou ser obrigado a ouvir isso ainda? Até quando ainda? E você não consagra a sua vida, você não consagra o seu lar, você não tira 5, 10 minutos da sua vida para estar orando junto com a sua família. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu sou mais pecador que você. As minhas falhas são muito maiores que a sua. Mas eu estendo um convite a você e a mim, para que possamos ser fiéis. E que possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse,
combati um bom combate, guardei a carreira e a minha fé, pois já a coroa da justiça está guardada a mim, e não somente a mim, mas a todo aquele que nele crê. Pois ele é fiel e justo para dar o galardão da vida eterna, não somente a mim, mas a todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem final que eu deixo para o seu coração e para você que está em casa. Inteiramente fiel, vamos ser.